Ó, o segundo ano. Lembra que eu fiquei de fazer para vocês algumas questões relacionadas às transformações, né? Isobárica, isotérmica, isovolumétrica e assim por diante. Eu fiquei de colocar um vídeo mostrando a resolução de algumas questões. Então eu tenho aqui para vocês essa daqui, tá? Aqui, ó. Para uma dada massa de gás ideal, a pressão P varia com a temperatura. Então, a temperatura e a pressão elas vão estar variando nessa situação aqui. Se a pressão e a temperatura estão variando, qual é a outra variável de gás? Lembra, são três. Aliás, é mais de três, mas as principais são pressão, temperatura, volume. Se ele citou pressão e temperatura variando, aqui não está variando, é volume, né? Então, volume é constante. Se volume é constante, essa é uma transformação isovolumétrica, que é a lei, a gente vai aplicar a lei de Charles, lembra? E qual é a fórmula da lei de Charles? Pressão 1 sobre temperatura 1, que é igual a P2 sobre T2, certo? Então, é usando essa fórmula aqui que nós vamos resolver essa questão, ok? Primeira letra dela diz assim: que transformação se trata? De que transformação se trata esse gráfico aqui, né? Então a gente está vendo a pressão, que é ATM, que é P, ó, ATM, e temperatura em Kelvin. Lembra que tem que ser Kelvin, tá? Se tivesse em Celsius, a gente teria que transformar em Kelvin. Então, qual é? Tá faltando volume, volume é constante, então isso aqui é uma isovolumétrica. Então é uma isovolumétrica. E a fórmula a gente vai utilizar para descobrir o que está pedindo aí na letra B. Qual o valor de P1 e T2. Então nós vamos fazer dois cálculos separadamente, tá? Então, vou tirar o papel, porque esse espaço aqui vai ficar pequenininho para a gente fazer a conta, tá? Mas a gente vai resolver aquilo dali, tá? Então, bora ver aqui. Deixa eu só voltar aqui o papel para vocês verem uma coisinha no gráfico. A gente vai trabalhar utilizando o gráfico para poder resolver a questão, tá? Então, observe que eu tenho essa relação aqui, ó. Quando a gente tem a pressão em 8, a temperatura está em 400 kelvins. Quando P1 aqui, que é um valor que eu não sei que a questão está pedindo, ó, P1 tá para 300 kelvins. Então, eu vou fazer essa relação conforme a fórmula, tá? Então, vai ficar aqui, eu vou colocar aqui e depois vou mudar para aquela folha. 8 sobre temperatura embaixo, tá vendo? Sobre 400, que é igual a P1, esse P1 aqui, que eu não sei quem é, sobre 300, tá? Ah, professora, P1 não estava aqui, gente, tanto faz, tá? Olha só, sinal de igualdade, tá? Então, tanto faz estar desse lado como desse, isso não vai alterar não, ok? Então, vou passar para a folha em branco, que aí vai ficar mais organizadinho. Então, vamos lá. Nós estamos fazendo isso aqui, 8 sobre 400, que é igual a P1, né? Sobre 300. Ó, multiplicação, tá? Então, eu vou ter 8 vezes 300, que é igual a P1 vezes 400.
certo? Então, aqui, ó, eu vou ter 2.400, que é igual a P1 vezes 400. Tudo que está multiplicando passa dividindo. Então, 2.400 dividido por 400. Tá bom? Isso vai ser igual a P1. Então, o resultado dessa divisão vai dar P1 é igual, ó, a gente corta, ó. Então, 24 dividido por 4, 6 ATM. Pronto, eu descobri que a pressão 1 é 6 ATM. Bora voltar aqui no gráfico. Então, aqui, ó, esse valor aqui é 6 ATM, tá? Pronto, aqui é 6. Então, agora o que eu tenho para achar é T2. Olha, tanto faz eu usar essa relação 6 com 300 e 4,5 com T2, quanto eu pegar aqui também, ó. Posso fazer assim, 8 sobre 400 e 4,5 sobre T2. Vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, bora lá. Bora resolver a segunda parte da letra B. Então, a segunda parte da letra B, eu vou colocar 8 sobre 400. Vou trazer o gráfico para vocês lembrarem de novo, ó. 8 sobre 400, que é a temperatura. Tá vendo? Agora, o que é que eu vou ter aqui desse lado aqui? Eu vou ter 4,5 sobre T2. E aqui a mesma coisinha, multiplicação. Então, nós vamos ter aqui 400 vezes 4,5 vai dar 1.800, igual a 8 vezes T2. Tá multiplicando, passa dividindo. Então, 1.800 dividido por 8 vai ser igual a T2. Opa! T2 é igual a 225 Kelvin. E se eu fizesse daquele outro jeito, ó? Bora lá. E se eu pegasse o valor novo aqui de 6 ATM com 300 e 4,5 com o T2? Então, o meu cálculo ficaria assim: 6 sobre 300, 4,5 sobre T2. E quando você fizer toda a multiplicação, você vai ter aqui 300 vezes 4,5 vai dar 1.350, que é igual a 6T2. 6T2, pronto. Tá vendo? E isso aqui dividido, 1.350 dividido por 6, a temperatura também vai dar 200, tá, vou puxar o papel, 225, tá? Kelvin. O mesmo valor, vai dar o mesmo valor, ok? Então, isso aqui é um exemplo de uma atividade envolvendo a lei de Charles, que é a isovolumétrica.